Saudações, pessoal! Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma videoaula de física, sendo que nesta videoaula de hoje nós vamos falar sobre a pressão atmosférica. Inicialmente, cabe destacarmos que a pressão atmosférica nada mais é do que a pressão que a camada de ar que está acima da superfície terrestre exerce sobre ela. Em 1643, este físico aqui da imagem abaixo, Evangelista Torricelli, ele elaborou um experimento para determinar qual o valor da pressão que a atmosfera exercia sobre a superfície terrestre. Eu trago aqui na sequência para vocês um breve relato do que o Torricelli fez para determinar o valor da pressão atmosférica. Bom, ele fez uma tentativa com um tubo de diversos tamanhos e com diversos líquidos dentro deste tubo. Mas o que deu resultado para ele mesmo foi, pegou um tubo de 1 metro de comprimento e colocou mercúrio ali dentro daquele tubo. E depois ele inverteu esse tubo de boca para baixo dentro de um recipiente contendo também mercúrio. E após retirar o dedo aqui que tampava a boca deste tubo, ele percebeu que a coluna de mercúrio descia e ela ficava aqui a uma altura de 76 centímetros. E aí ele tentou descobrir o porquê, o que justificava a permanência desta altura da coluna de mercúrio. E aí, gente, ele já conhecia os experimentos sobre pressão, ele já sabia que a pressão da coluna de um líquido, ela dependia da densidade, da gravidade e da altura. E aí coube a ele, então, explicar, que isso aqui não estava descendo. Por qual motivo? Porque a atmosfera estava atuando aqui na superfície do líquido. E a superfície do líquido está no mesmo nível desta linha que eu estou tracejando aqui, e que aqui nesse ponto do tubo a pressão era a mesma que a pressão atmosférica. Então, isso fazia com que houvesse uma sustentação da coluna desse mercúrio. E claro, esse tubo aqui era fechado, então não tinha pressão atmosférica atuando aqui em cima, e aqui gerava um vácuo quase perfeito. Na verdade, não é um vácuo, aqui existe um vapor de mercúrio, mas os efeitos desse vapor de mercúrio podem ser desprezados. Eu trago aqui no slide número 3 essa explicação para vocês. E aí eu mostro aqui para vocês que, aplicando a lei de Stevin, é possível a gente calcular o valor da pressão atmosférica. De que maneira? A gente sabe então que aqui neste ponto Y existe uma pressão e essa pressão é a pressão atmosférica. E aqui nesse ponto X existe uma pressão também. Quem é que está exercendo essa pressão? É essa coluna aqui de mercúrio. Então no ponto X tem a pressão da coluna de mercúrio, Hg. Teria também uma pressão do vapor de mercúrio aqui. Mas essa pressão do vapor de mercúrio, ela é bem pequena, então a gente pode desprezar, isso aqui a gente pode adotar como sendo zero. Então, a pressão atmosférica, ela poderia ser calculada através da coluna de mercúrio. Bom, a gente sabe que a coluna ela exerce uma pressão dada por μ vezes G vezes H. Claro que aqui a gente vai usar a densidade do mercúrio, que era o líquido que estava sendo utilizado, a gravidade e essa altura, esse valor de 76 centímetros, expresso na unidade metro, ou seja, 0,76 metros. Então, vamos ter aqui a pressão atmosférica igual. Se fizermos uma consulta aí nos livros didáticos, a gente vai encontrar que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Bom, ou ainda eu posso expressar isso como sendo 13.600 kg por metro cúbico. Então, nós temos aqui a densidade igual a 13.600
multiplicado por 9,8, que é o valor da gravidade, multiplicado pela altura, 0,76. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai obter o valor de 101.292,8 newtons por metro quadrado. Bom, mas a gente sabe que newton por metro quadrado pode ser simplificado por Pascal. Então, esta aqui foi a conclusão, esse aqui foi o resultado que o Torricelli encontrou para a pressão atmosférica. Resumindo, então, pessoal, nós temos aqui que a pressão atmosférica ela foi determinada por esta equação, né? Claro que envolvia aqui o mercúrio, e que também a gente sabe que a pressão atmosférica ela pode ser expressa através desta forma. Então, pressão de uma atmosfera, 1 atm, ou a pressão poderia ser expressa em termos de centímetros de mercúrio, 76 centímetros de mercúrio, ou pode ser expressa por 101.292,8 Pascal. Tá? Ou ainda, alguns autores preferem escrever a vírgula aqui no meio e ficar com o número 1,013 vezes 10 na 5 Pascal. Na 5 porque aqui você teria 1, 2, 3, 4, 5 casas que a vírgula foi deslocada para a esquerda. Um outro ponto interessante, pessoal, para a pressão atmosférica é que este experimento ele foi repetido em diversos locais a várias altitudes distintas. E aí se observou que lugares com maior altitude teriam pressões menores. Ou seja, se vocês olharem aqui nesta figura, ao nível do mar, a atmosfera consegue sustentar uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Mas lá no Planalto, a atmosfera já não consegue sustentar uma coluna tão alta. Ela consegue sustentar uma coluna mais baixa. Estou colocando aqui como exemplo 70 centímetros de mercúrio. No alto das cordilheiras, a coluna seria menor ainda, ou seja, quanto mais alto estivermos, menor é a pressão atmosférica. Claro, né, pessoal? Quanto mais alto estivermos, menor é a camada de ar que existe, então menor é o peso das partículas de ar sobre a superfície, consequentemente menor a pressão. Aqui nós temos um gráfico que ilustra a pressão, tá, em função da altitude. Aqui no slide número 9, eu trago para vocês uma tabela que está mostrando o valor da pressão atmosférica para determinadas altitudes. Com esses dados que a gente observa na tabela, é possível perceber que a cada 100 metros de elevação aqui de altitude, a pressão atmosférica cai em torno de 0,8 centímetros de mercúrio. Bom, façam essa conta aí para vocês perceberem isso, tá? Aproximadamente, gente. Nós temos aqui agora um exemplo de aplicação, onde diz o seguinte: utilizando um manômetro artesanal para medir a pressão que o biogás exerce no interior de um biodigestor, verificou-se que a altura da coluna de água que o preenchia era de 30 centímetros. Qual a pressão que o biogás exerce no interior do reservatório? Então, aqui nós temos um reservatório onde tem matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela irá decompor dentro desse reservatório, que é, na verdade, um biodigestor em funcionamento. Essa matéria orgânica vai gerar o gás e esse gás vai gerar pressão. Então, o problema está pedindo qual é essa pressão que o gás está realizando aqui. E aí, a pessoa, para determinar essa pressão, ela acoplou aqui um tubo em forma de U para determinar essa pressão. E a única coisa que ele verificou é que aqui existia um desnível aqui, em relação a essa linha tracejada, um desnível de 30 centímetros. Os dados que o problema fornece são a gravidade, 9,8,
a densidade da água, que é o líquido que foi utilizado aqui, 10×3 kg por metro cúbico, e a pressão atmosférica, que a gente sabe, né, que ela tem um valor de 101.292,8 pascal. Por que a gente vai utilizar a pressão atmosférica? Porque esse tubo aqui está aberto, então aqui existe uma pressão atmosférica atuando aqui na superfície desse líquido. Vamos à solução do nosso problema. Para resolver esse exercício, a gente vai utilizar aqui os princípios físicos que a gente já conhece aqui desse tubo em forma de U. Olhando para essa imagem, eu posso afirmar que aqui no ponto A e aqui no ponto B, a pressão atmosférica é a mesma. Por que é a mesma? Pelo princípio de Stevens, pontos localizados na mesma superfície horizontal possuem a mesma pressão. Então, eu posso dizer que em A e B a pressão é a mesma. Bom, quem é que está fazendo pressão aqui no ponto A? É o gás que tem dentro desse reservatório. Então, aqui nós temos a pressão exercida pelo gás. E quem é que está fazendo a pressão aqui no ponto B? É o líquido que tem aqui nesta parte da coluna, nessa altura, e mais a pressão atmosférica que está atuando aqui no tubo que está aberto. Então, eu teria a pressão da coluna mais a pressão da atmosfera. Logo, eu posso escrever ainda assim: a pressão do gás é igual a pressão de uma coluna de líquido é dada por μ vezes G vezes H, mais a pressão atmosférica. Qual é o líquido que a gente está usando? É a água, né? Então, aqui vai ser da água e aqui a altura da água. Logo, a gente vai ter os valores aqui para substituirmos. A densidade da água está sendo dado, 1000, vezes a gravidade é 9,8, vezes a altura. A altura que a gente tem é 0,3. Claro que todas nas unidades do Sistema Internacional. Mais a atmosfera, que tem o valor 101.292,8. Gente, fazendo toda essa multiplicação aqui e somando com esse valor, nós vamos obter um valor de 104.232,8 pascal. Esta aqui é a resposta do nosso problema. Pessoal, eu trago aqui para vocês agora uma aplicação imediata desses princípios físicos numa bomba manual de extração de água de um poço. Vocês já devem ter visto esse tipo de bomba em funcionamento. Caso não tenham visto, vocês podem assistir esses vídeos que estão indicados aqui neste link, onde uma pessoa, através de uma alavanca, vai gerar movimento capaz aqui de extrair a água do poço. Bom, qual é o princípio envolvido aí nesse funcionamento da bomba? Aqui nós temos uma representação, tá, bem simples de uma bomba. Claro que aqui não é uma alavanca daquele modelo, é uma alavanca onde pode ser puxado e apertado. Bom, esta válvula número 1 aqui é a válvula que vai lá dentro do poço. À medida que a pessoa puxa esta alavanca para cima, gera aqui um vácuo aqui dentro dessa bomba. Gerando vácuo, a pressão atmosférica ela vai empurrar a água aqui para cima. Bom, vai empurrar a água porque essa válvula aqui ela se destrava, permitindo que a água avance para cima. À medida que a pessoa para de puxar a alavanca, porque ela chega aqui no topo, o vácuo deixa de existir. E aí, essa pressão atmosférica ela não consegue mais empurrar a água para cima. Logo, isso aqui tende a fechar essa válvula aqui. E aí, o que vai acontecer? À medida que ele empurra para baixo, essa válvula se mantém fechada e essa outra aqui ela se abre, permitindo que a água vá para cima, vá para a caixa d'água ou vá para a torneira. Então, pessoal, essas duas válvulas elas trabalham de formas diferentes, em fases diferentes. Quando ele puxa, a válvula 2 aqui, ó, ela se tranca
não permitindo que a água retorne. Tá? E quando ele empurra, quem tranca é a válvula de dentro do poço. A água não retorna, a água vai para a caixa d'água. Então esse é o princípio de funcionamento da bomba d'água. Aí, pessoal, eu trago aqui nesse exemplo número 2 uma questão muito importante, que é a limitação física do funcionamento desta bomba. Ou seja, esta bomba ela vai conseguir tirar a água de um poço que tem uma profundidade de aproximadamente 10 metros. Acima de 10 metros, essa bomba já não vai conseguir mais tirar esta água do poço. Por que isso? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns cálculos que vai provar essa limitação física. Eu deixei escrito aqui para vocês, para fazerem uma leitura posterior, isso que eu vou falar agora, tá, pessoal? Para que a água suba, é necessário que seja feito vácuo aqui dentro, e com isso, a pressão atmosférica ela tem que atuar aqui na superfície da água, empurrando a água aqui cano acima. Só que vocês sabem que à medida que a água vai subindo, essa coluna aqui vai fazendo pressão contrária. Vai chegar uma hora que a pressão atmosférica não vai mais conseguir empurrar a água para cima, porque essa pressão da coluna se torna tão grande quanto a pressão atmosférica. E aí não haverá mais possibilidade da pressão empurrar a água cano acima. A gente vai, então, poder afirmar que a pressão atmosférica, se ela for maior do que a pressão da coluna de água ali dentro da tubulação, vai conseguir empurrar a água para cima. Quando se tornar igual, já não vai mais conseguir elevar a água. Então, eu posso muito bem dizer que a pressão da coluna de água será dada pela densidade da água multiplicado por G multiplicado por H. Eu sei que a pressão atmosférica tem esse valor, 101.292,8, e isso tem que ser maior do que a densidade da água, vale 1.000, multiplicado por G, 9,8, multiplicado pela altura. E é essa altura aqui, gente, que nós queremos obter. Então, esse 101.292,8 tem que ser maior do que 98.000 vezes H. Essa altura, então, ela vai ser obtida fazendo essa divisão de 101.292,8 por 98.000. E aí eu tenho esse valor que é aproximadamente 10,336 metros. Então, gente, essa é a altura limite de funcionamento desta bomba. E aí, como se tira água de um poço artesiano? Daí não é mais esse tipo de bomba, daí tem que ser uma bomba que vai injetar pressão aqui dentro da tubulação, que vai fazer com que a água suba. Tá? Então, aí é um outro modelo de bomba. Pessoal, encerramos por aqui essa nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido aí como foi obtido o valor da pressão atmosférica, que vocês saibam aplicar aí o princípio de Stevens e também que vocês tenham compreendido como funciona aí essa bomba manual. Gente, deixo o meu grande abraço e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau!